dia, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos ver hoje a Guerra Fria, que foi de 1947 até 1991. A Guerra Fria foi uma disputa pela superioridade mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. É chamada de Guerra Fria por ser uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica, travada pela conquista de zonas de influência. Estratégias e disputas, a hegemonia política, econômica e militar no mundo. Guerra Fria é uma época caracterizada pela divisão do mundo entre áreas de influência capitalista e socialista. As potências em disputa eram os Estados Unidos e a União Soviética, que protagonizaram uma política de desenvolvimento de armas de destruição em massa que poderiam devastar a humanidade. A primeira experiência com armas nucleares se deu ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos mostraram ao mundo pela primeira vez o potencial destrutivo de uma bomba atômica. O impacto não ficou restrito às regiões de ataque. Depois, devido à dispersão da energia nuclear, ela atingiu uma população ainda maior, provocando doenças e comprometendo a vida das gerações. Era uma ameaça letal, como se a vida humana dependesse do aval desses países para continuar existindo. As causas. As divergências entre capitalistas e socialistas iam além da organização política e econômica de cada país. Eles tinham visões muito distintas a respeito do papel dos cidadãos na sociedade e da importância das organizações sociais e das instituições. Aqui nós temos uma charge, que mostra as duas potências, Estados Unidos e União Soviética. E os mísseis, os soldados, a corrida espacial, que também ocorreu nesse período. Aqui a corrida armamentista, que tem os mísseis, E aqui a União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que pudessem expandir a igualdade social baseada na economia planificada e partido único, que é o Partido Comunista, que é igualdade social e falta de democracia. O socialismo acreditavam que o capitalismo chegaria ao fim por meio de suas próprias contradições, uma vez que contribuía para o enriquecimento de um pequeno grupo social, enquanto a maioria das pessoas vivia em condições não favoráveis. Em contrapartida, os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. E para os capitalistas, o socialismo era uma ameaça, pois questionava as bases da sociedade burguesa e sua forma de produção de riqueza. Com o fim da Segunda Guerra Mundial,
O contraste entre o capitalismo e o socialismo era predominante entre a política ideológica e sistemas militares. Aqui outra charge, né, que representa os Estados Unidos, a União Soviética, capitalismo versus socialismo. Com tudo isso, eles resolveram respeitar as áreas de influências estabelecidas nas conferências internacionais, além de realizar um combate ideológico e impedir sua expansão para novas áreas, novas alianças e velhos inimigos. Em 1947, nos Estados Unidos, foi estabelecida a chamada Doutrina Truman, uma política do governo estadunidense, cujo objetivo era impedir a expansão do socialismo pelo mundo. Truman, presidente dos Estados Unidos. Para colocar esse projeto, os Estados Unidos tomaram duas medidas que afetavam diretamente a política e a economia internacional. A primeira foi a criação do Plano Marshall, em 1947, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 1949. O que seria o Plano Marshall, ou Marshall? Estados Unidos cria esse plano para reforçar o capitalismo. Era um oferecimento de empréstimos com juros baixos e investimentos para que os países arrasados durante a Segunda Guerra Mundial pudessem se recuperar economicamente. Né? Como toda guerra, tem aqueles países que saem arrasados e que precisam de empréstimos para poder se erguer. Né? Então, numa guerra, existem vencedores e derrotados. Mas se a gente tiver uma visão de país, todos os envolvidos numa guerra saem destruídos, né? O país não sai do jeito que entrou, né? Então precisa de ajuda financeira para se erguer. E qual o objetivo da OTAN? Tinha como objetivo manter as alianças militares para que estes pudessem se proteger em casos de ataque. Por sua vez, para evitar que países socialistas saíssem de sua zona de influência, no caso a União Soviética, criou em 1949 o Conselho para Assistência Econômica Mútua, Comecon. Já reparou? Um criava uma coisa, o outro criava parecido, né? Eles ficaram nisso. Foi uma guerra fria, o nome já diz, Guerra Fria. Não teve contato, né? Eles ficavam só nessa briguinha, né? Um criava, o outro criava. Um criava, o outro criava. E ficou nisso por muitos e muitos anos. Foi uma guerra ideológica. Era um acordo, né? O Comecon era um acordo que estipulava trocas comerciais de produtos e matérias-primas entre os Estados-membros, assim como ajuda técnica e financeira. Ou seja, indiretamente a mesma coisa que os Estados Unidos fez, né? Então, não tem só mudou o nome, vamos dizer assim. Foi uma espécie de contestação ao plano Marshall, que impedia seus aliados socialistas de se interessar ao favorecimento proposto pelo então inimigo político, os Estados Unidos. Lembra que eu acabei de explicar sobre a OTAN? Então, a União Soviética, por sua vez, também estabeleceu um acordo militar entre seus aliados, que ficou conhecido como Pacto de Varsóvia. Né? Um cria a OTAN, o outro, o Pacto de Varsóvia. Aliados da OTAN
Estados Unidos, Canadá, Grécia, Bélgica, Itália, França, Alemanha Ocidental, Holanda, Áustria, Dinamarca, Inglaterra, Suécia, Espanha, entre outros. Aliados do Pacto de Varsóvia: União Soviética, Polônia, Cuba, Alemanha Oriental, China, Coreia do Norte, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Romênia, entre outros. Aqui são os países envolvidos na Guerra Fria. Nós temos um azul escuro, é a OTAN, o azul mais claro, os aliados, né, embaixo o vinho é o Pacto de Varsóvia. A era de ouro do capitalismo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como forma de incentivar a circulação de capital, os meios de comunicações e as propagandas publicitárias vendiam a ideia de que a felicidade estava atrelada ao consumo. Assim, para uma pessoa ser feliz, ela deveria comprar o automóvel do ano, adquirir eletrodomésticos, mudar para uma casa maior e etc. Com isso, o país que já era tradicionalmente considerado a terra da liberdade, da prosperidade econômica, da modernidade e do avanço técnico e científico, passou a defender esse modo de vida como superior à dos demais países. Em contraposição, os países de regime socialista eram relacionados à escassez, atraso e opressão. Esses valores eram difundidos por meio das propagandas e dos veículos de comunicação. A população dos Estados Unidos era, de certa maneira, incentivada a rejeitar as ideias socialistas. Ou seja, né, até hoje é assim, né? Se a gente parar para pensar, nós vivemos num capitalismo selvagem. Então, quem não gosta, né, de comprar um iPhone novo, né? Quem gostaria de ficar com o iPhone 4? Se pode comprar um iPhone de última geração. Quem que quer ficar com fusquinha se pode comprar um carro zero? Né? Então, o mundo capitalista é isso. As propagandas na televisão, elas fazem com que isso que entre na mente das pessoas que ela pode comprar, que ela tem direito de comprar, que ela consegue comprar. Então as pessoas ficam com aquilo na cabeça e muitas das vezes, sabe que acabam se endividando para poder ter um carro zero, para poder ter uma casa de luxo, para poder ter uma geladeira de última geração, para ter um celular de última geração. E por que isso? Depois, muitas pessoas depois caem em si e veem, poxa, eu fiz uma besteira. Mas não é não, gente. A própria televisão, ela faz isso. Ela marca, a pessoa fica tão condicionada a esses comerciais de televisão que a gente acaba fazendo aquilo que eles querem, sem a gente perceber. Né? A Alemanha, vamos lá. Aqui, eu botei algumas publicidades que incentivavam, né, o consumo nos Estados Unidos. Gente, olha a Coca-Cola. Hoje, existem outros refrigerantes, mas você vê que o refrigerante mais vendido, mais consumido é a Coca-Cola. Né? E todo mundo sabe que é um refrigerante que não faz bem à saúde, é um refrigerante altamente corrosivo, entendeu? Mas todo mundo toma Coca-Cola. E nesse período que foi criada nesse período da Guerra Fria, nossa, as propagandas na televisão era cada... Gente, eu lembro que a Coca-Cola, ela tinha os anúncios mais bonitos na televisão, era da Coca-Cola. Era da Coca-Cola e do cigarro. Eu me lembro até o nome, a marca dos cigarros. Eram propagandas lindíssimas.
que com isso as pessoas gravavam o nome do produto por causa da propaganda. E com isso saía, vendia, e muito, 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 muito. Vocês podem ver a Coca-Cola como é, né? O fogão, o aspirador, entendeu? Olha a geladeira, olha quantos eletrodomésticos que foi colocado nessa época, né? Do avanço capitalista, para comprar. E quem não queria um fogão desse? Ia ficar com o fogão lá todo ruim? Se bobear, sujando as panelas todas? Então, isso daí era o meio que eles tinham de incutir na cabeça das pessoas que o mundo capitalista era melhor que o mundo socialista. Que as pessoas, os países socialistas, não tinham isso. E que as pessoas poderiam adquirir tudo isso. Era um meio de trazer as pessoas para o mundo capitalista. E hoje está aí, ó. Nós vivendo nesse capitalismo selvagem, no qual nós, seres humanos, estamos destruindo o planeta. A Alemanha, por sua vez, aderiu ao Plano Marshall, para se restabelecer, o que fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. Desta forma, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, abastecia sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando maior insatisfação soviética, e o que provocou a divisão da Alemanha em ocidental e oriental. Esse pedacinho, esses personagens, depois eu vou falar com vocês lá no final. A Guerra da Coreia. De 1910 até o fim da Segunda Guerra Mundial, a região da Coreia era dominada pelo Império Japonês. Antes mesmo que a guerra acabasse, os aliados já discutiam qual seria o futuro da Coreia depois do término do conflito. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, membros das Forças Armadas dos Estados Unidos propuseram que a União Soviética se responsabilizasse por aceitar a rendição das tropas japonesas que estavam na Coreia. Com isso, o norte foi ocupado pelos soviéticos e o sul passou a ser administrado pelos americanos. A Coreia do Sul conservou-se capitalista, sofreu com as experiências de diversos regimes políticos totalitários e experimentou um grande desenvolvimento econômico. Já a Coreia do Norte continuou mantendo um regime de partido único, com governo centralizado, mas conseguiu desenvolver uma política educacional pública, sólida, e igualmente um sistema de saúde público eficiente. A Guerra do Vietnã. Este conflito ocorreu entre 1959 e 1975 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e União Soviética. A região do Vietnã era parte da Indochina, que foi colônia francesa até o final do século XVIII. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a França, com o objetivo de recuperar territórios, bombardeou a região norte do Vietnã, desencadeando o processo de emancipação. Apoiados pela China em uma guerra que durou de 1946 até 1954. E os vietnamitas venceram o exército francês e na Conferência de Genebra, em 1954, foram reconhecidas as independências do Vietnã. O Vietnã do Norte, uma república socialista alinhada com a União Soviética e a China, por sua vez, o Vietnã do Sul passou a ser aliado dos Estados Unidos. E a política do presidente do Vietnã do Sul foi marcada por autoritarismo, perseguição religiosa, nepotismo e corrupção,
o que causava grande descontentamento popular. Com muita dificuldade, eu tô achando que tá ficando, tá difícil de vocês lerem. Eu tô tentando botar numa posição que não bata muita claridade. Deixa eu ver. Bom, voltar. E com muita dificuldade para vencer a guerra, em janeiro de 1973, os Estados Unidos assinaram o Tratado de Cessar-Fogo, sem ajuda estadunidense. O Vietnã do Sul teve problemas para resistir. Em 1975, com o exército sul-vietnamita destruído, os norte-vietnamitas avançaram e ocuparam Saigon, a capital. Em julho de 1976, o país foi reunificado sob o nome de República Popular do Vietnã, de orientação socialista. Aqui nós temos a Guerra da Coreia, que foi em 1950 e 1953. Aqui nós temos a Guerra do Vietnã, né? E a foto que mais chamou a atenção desse período, né? Com a da bomba. Essa bomba química, né? Essa arma, né? Química, ela não mata na hora. As pessoas vão morrendo ao longo dos anos. Ela vai, essa radiação, essa química toda, né, dessa bomba, ela vai dando danos à saúde. Então, muitas pessoas sofrem até hoje por causa disso. Aqui um marco do fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim. Lembra que era dividida a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, né? E com o fim da Guerra Fria, essa divisão o Muro de Berlim, né? Eles derrubaram. Então, aqui mostra o povo quebrando o muro, né? Para poder unificar a Alemanha. Deixa eu voltar aqui, que eu quero explicar para vocês aqui publicidade em apoio aos Estados Unidos na Guerra Fria. Bom, um deles está falando sobre o Homem de Ferro. O outro está falando sobre o Capitão América. E o outro, o Hulk. Que são personagens, né? Um dos personagens, né? São alguns personagens na realidade, né, desse período. O Homem de Ferro, falar um pouquinho de cada um deles. O Homem de Ferro, será que todos sabem a origem desse personagem? Foi a personificação de um momento muito tenso da história contemporânea, a Guerra Fria. Ele foi criado em 1963 por Stan Lee. Foi criado por Stan Lee. Naquela época, a Guerra Fria, iniciada em 1945, estava em pleno vigor. Lembrando que a principal causa do conflito era o embate entre as ideologias capitalistas, Estados Unidos, e o socialismo, União Soviética. Homem de Ferro nasce quando o playboy é feito prisioneiro por um líder rebelde no Vietnã e precisa usar o seu cérebro privilegiado para salvar sua vida e fugir do cárcere. Então, ele constrói uma armadura altamente tecnológica e consegue escapar. Mas o que isso tem a ver com a Guerra Fria, né? Diante disso, podemos notar que que o personagem é tudo aquilo que o capitalismo queria passar para o mundo.
O que será? De que o mundo capitalista era tecnológico, cheio de oportunidades e que o socialismo não tinha nada a oferecer. A gente viu isso, né? Das tecnologias, né? Dos avanços tecnológicos. O Homem de Ferro se tornou um verdadeiro ícone da cultura pop. Mas você imaginava que havia tanto por trás da sua criação? Não, né? O Capitão América, mais famoso e popular, um jovem franzino que atinge o pico da perfeição humana após aplicar um soro experimental com o intuito de ajudar os Estados Unidos contra as potências do eixo. Ele defende a ideia de que os Estados Unidos deveriam entrar na Segunda Guerra Mundial acreditando que a individualidade dos seres é o real motor da sociedade e, muitas das vezes, duvidando das ações do governo. Ou seja, a causa defendida pelo Capitão América é a da liberdade individual. E o Hulk, o incrível Hulk, é o selvagem e poderoso cientista que foi atingido por raios gama enquanto salvava um adolescente durante o teste militar de uma bomba por ele desenvolvida. Ele é irradiado com partículas carregadas de alta radioatividade, devido a um fator genético desconhecido em seu corpo. Ele não foi morto pela radiação, que em vez disso fez com que ele frequentemente se transformasse num monstro humanoide chamado de Hulk pelos militares. E quer ver uma coisa interessante? A cor do Hulk, a cor real do Hulk, ela não era verde, ela era cinza. E esse formato do Hulk, eles queriam parecer com um lobisomem. E esse formato, essa cor do Hulk, dele ser verde, foi um erro na gráfica. Que a tinta, eles fizeram uma mistura lá e o Hulk saiu com essa cor esverdeada. Mas na realidade, a cor mesmo do Hulk é como está aí na revista. A cor verdadeira, original do Hulk era cinza. Né? Então, são histórias bem interessantes. E presta atenção, no segundo bimestre nós vamos fazer um trabalho sobre esses personagens. Bom, voltando aqui. Bom, eu passei aqui alguns exercícios do livro, algumas páginas do livro. E eu também tenho exercícios extras que eu passei. Aqui nesse slide vai até o número 6. E depois tem mais esse aqui. Esse último slide que vai no número 7. Pessoal, olha só. Continua copiando os slides escritos no caderno. Vai facilitar vocês na hora de confeccionarem o portfólio do segundo bimestre. Por quê? Vocês não vão precisar olhar, assistir de novo as videoaulas. Vocês podem, pelos slides copiados no caderno, vocês montam o resumo. E outra, vai valer nota. Eu não sei se a gente ainda vai estar com a aula online até as avaliações do segundo bimestre. Mas se por acaso estivermos ainda nessa situação, esse ponto no caderno dos slides copiados, eu vou no terceiro bimestre lançar a pontuação para vocês, tá? Então não deixem de copiar, copia tudo no caderno, porque é uma forma de vocês estudarem também. E qualquer problema vocês sabem como me encontrar.